Quem viveu nos anos 80, 90 já deve ter visto a Rede Manchete. Uma das grandes emissoras do país na época, pois tinha vários programas, jogos esportivos, novelas e o principal, animes, sendo muito importante nisso. E hoje essa emissora é conhecida como Rede TV, mas marcou época como Rede Manchete. Muito bem, estou apresentando mais um vídeo aqui do quadro Que Fim Levou. E aqui é quem viveu lá nos anos 80, 90, ou até que acompanhou a Rede TV durante muitos anos, se lembra da Rede Manchete, com os desenhos, programas, pois em sua época é uma das grandes emissoras do país. A galera mais velha deve se lembrar, a galera mais jovem, só que é mais fã dos animes, assim, vai ter assim alguma recordância, pois os jovens de hoje em dia estão mais conhecidos por esse nome, estão mais familiarizados pelo nome Rede TV, mas lhe afirmo, mesmo sem ser da época, que a Rede Manchete foi uma grande emissora. E depois desse vídeo você vai ver por quê. E continue no vídeo para poder descobrir. Muito prazer, meu nome é Rafael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. No dia 23 de julho de 1980, o governo federal anunciou uma abertura de uma nova concorrência. E essa concorrência seria de duas novas emissoras que surgiriam após o fim da Rede Tupi, lá dos anos 70. A Rede Manchete foi criada no Rio de Janeiro, pelo jornalista ucraniano naturalizado brasileiro, Adolfo Bloch. E estava tudo planejado para a Rede Manchete estrear em 1982, mas acabou estreando mesmo no dia 5 de junho de 1983. A Rede Manchete no início só passava jornalismo, mas com o decorrer do tempo acabou passando jogos, tanto jogos de Copa do Mundo e também de Olimpíadas. Pelo Stuart, olha o Careca! Que na época dava uma grande audiência, né? Se hoje já dá, imagine na época. Mas claro que o grande destaque ainda na década de 80 foi por causa do jornalismo. Os melhores jornalistas da maneira mais objetiva possível. Esta é a razão pela qual todos consideram o Jornal da Manchete o melhor jornal da televisão brasileira. E quem assistiu o meu querido vídeo sobre os animes, que é até hoje o vídeo com mais visualizações que eu tenho, sabe a importância da Rede Manchete para os animes. Pois foi graças a essa emissora que os animes ficaram muito populares na década de 80 e 90. Os animes exibidos na Rede Manchete marcaram uma grande era na televisão brasileira, deixando um grande legado por aqui. E tenho aqui alguns nomes de alguns animes que você provavelmente assistiu, ou na época ou anos depois do fim da Rede Manchete. Como por exemplo, o mais popular, acredito eu, Cavaleiros do Zodíaco. O quê? O que tem aí dentro? É a galáxia! E animes como Super Campeões, Churato, e Yu Yu Hakusho fizeram muito sucesso nessa época também. Todos os desenhos das animações japonesas passavam no Clube da Criança, que tinha uma grande audiência na época. Clube da Criança. Oferecimento: Ursinhos Carinhosos da Estrela. E esse Clube da Criança foram apresentadas por algumas pessoas que você, muito provavelmente, tenho certeza praticamente, que já ouviram sobre elas.
Caso você não saiba, antes do SBT, a Angélica passou por lá. Mas teve uma grande audiência mesmo quando a Xuxa apresentava o Clube da Criança. Sim, a Xuxa já trabalhou na Rede Manchete, para algumas pessoas que não sabiam. A Xuxa apresentava até 1986 e a Angélica só foi entrar mesmo em 1987. E claro, né, uma das grandes audiências daquela época era esse Clube da Criança, que havia sido criado por Maurício Sherman. E vale a destacar a exibição de novelas nessa rede. E a emissora fez história a liderar a audiência no horário, feito que era mantido desde a década de 70 pela Rede Globo. E foi por causa de uma novela chamada Pantanal, exibida entre março a dezembro de 1990. Pelo amor de Deus, é Leôncio. Deixa ele. Em nome de Deus, eu peço que parem com isso. E em novelas essa emissora era bem popular. Muita gente preferia as novelas da Rede Manchete do que da Rede Globo, acreditem. Como por exemplo a novela Chica da Silva, onde a Chica foi uma escrava que virou rainha no século XVIII e foi bem popular ali no ano de 1996. Ainda nos anos 80, outra novela que encantou o Brasil naquele período foi Dona Beija, estrelada pela Maitê Proença. E claro que a sua beleza era o seu ponto mais forte, pois Maitê Proença era uma das mulheres mais bonitas do Brasil na década de 80. Outro grande programa que passava na Rede Manchete era Cabaré de Batata. De aumento e só teve 1/3 disso. Ora, professor, saiu o tiro de letra. Esse trabalhador terá... Nesse programa, o grande sucesso era fantoches de políticos, como por exemplo de Fernando Collor e também de Lula. E era apresentado esse programa por Agildo Ribeiro. E falou dos anos 90 e falou da Rede Manchete, é importante citar Clodovil Abre o Jogo. Este foi um programa de televisão brasileiro apresentado por Clodovil Hernandes e transmitido pela Rede Manchete a partir do ano de 1992. Nesse Clodovil Abre o Jogo, o apresentador prometia uma atração assim meio leve, mas que acabou ficando marcada pelos bordões e por colocar os convidados em saias justas com perguntas indiscretas, em situações bem complicadas. Sim. A tua frescura faz escola, isso é ótimo. Mais viados se identificarão contigo e será fácil pra gente reconhecê-los nas ruas. Uma coisa que nem da minha época mas eu tô aqui apresentando. Fui atrás, pesquisei, pois não é fácil, né, fazer esse vídeo aqui com essas pesquisas, tomando muito cuidado para não dar uma informação errada. Por isso é importante fortalecer, né, com o like. E se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos, pois estou postando todo domingo. Não postei nesse agora porque atrasei um pouco, mas todo domingo vai ter. É só se inscrever aí embaixo. A Rede Manchete era uma das grandes emissoras do país. E podemos dizer que a partir do ano de 1998 já começaria ali a enfrentar seus primeiros problemas, pois transmitiu a Copa do Mundo de 1998 na França. E também a novela Mandacaru da época dava baixos níveis de audiência. E os juros das dívidas foram aumentando cada vez mais. Os programas não estavam sendo mais o mesmo, estava dando baixo nível de audiência e a dívida só aumentava e as portas já iriam começar a se fechar. E a Rede TV foi criada no lugar da Rede Manchete, que existe até hoje. Para a galera mais jovem da minha época, fica muito mais popular com Rede TV. Pois é, e é mais um vídeo do Que Fim Levou que vai ficando por aqui. Espero ter ajudado a todo mundo a se relembrar dos grandes momentos nostálgicos dos anos 80, 90, ou para a galera mais jovem que gosta dos animes, se recordar também da atual Rede TV, que é a Rede Manchete. E também, é claro, o próximo Que Fim Levou, que pretendo fazer dos anos 2000 para cá. Mas quero ver também opiniões nos comentários. É isso aí, é mais um vídeo que vai ficando por aqui, meu agradecimento. Se tá chegando agora, é só se inscrever e também deixar o like, pois ajuda bastante o vídeo a crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.